Muito bem, estamos de volta aqui para dar continuidade ao estudo do livro de Levítico. Nessa lição de número 8, nós vamos falar do conteúdo do livro de Levítico, o terceiro livro do Pentateuco. Ele foi entregue muito particularmente aos filhos de Levi, Levítico, a tribo de Levi, objetivando orientá-los quanto às suas obrigações cultuais, santificadoras e intercessoras. Nesse comentário, ele não vai seguir a ordem dos capítulos do livro, mas sim a importância soteriológica de seus temas e assuntos, objetivando isso, realçar a pessoa e o ofício da obra de Jesus, nosso perfeito e sumo sacerdote, eficaz e também o nosso eterno holocausto. No esboço dessa lição, nós vamos tratar, primeiro, os objetivos do ministério levítico. Segundo, a beleza do culto divino. Terceiro, os ministros levíticos. Quarto, o sacrilégio de Nadab e Abiú. Quinto, as funções dos sacerdotes. Sexto, a santidade ao Senhor. Sétimo, as ofertas pacíficas para um Deus de paz. Oitavo, a lâmpada arderá continuamente. Nono, os pães da proposição. Décimo, a oração dos santos no altar de ouro. 11º, entre a Páscoa e o Pentecostes. 12º, a expiação. E 13º, Jesus, o nosso perfeito holocausto. Portanto, nós vamos cobrir bastante coisa. Vamos começar com os objetivos do ministério levítico. As atividades do ministério levítico apontam para Jesus e sua obra perfeita. Vamos entender, número 1, as atividades cultuais. Os filhos de Levi tinham como principal atributo zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto do Deus de Israel, Números capítulo 3, verso 12. E para que todas as coisas saíssem de acordo com as reivindicações divinas, obrigavam-se eles a observar as ordenanças do livro Levítico. Seu ofício deveria refletir a glória de Deus, Levítico 9, 1-6. Por esse motivo, tudo neles tinha de estar de conformidade absoluta com as prescrições e ordenanças do Senhor, com a pureza moral, espiritual e também física. Entre essas atividades santificadoras, vemos a reivindicação central do livro de Levítico, é a santificação de Israel como uma herança particular de Deus. Levítico 20, verso 7, lemos: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Por isso, os sacerdotes, antes de tudo, deviam cuidar primeiro da própria santificação, pois somente assim teriam condições de zelar pela santidade de todo o povo. Levítico 16, verso 1-12. Paulo, no Novo Testamento, fala a mesma coisa aos obreiros de Cristo. 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo. As atividades intercessoras, o ofício mais alto do sacerdote era fazer intermediação entre o pecador arrependido e o Deus santo, vivo, único e verdadeiro. Haja visto o gesto que Arão deu à apostasia de Coré e seu bando. Naquele momento, Israel esteve prestes a ser destruído, mas o sumo sacerdote interpôs-se entre o Santíssimo de Deus e o povo apontado, Números 16, verso 46. Hoje também, em virtude do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, não mais necessitamos sacerdotes e intermediários humanos. 1 João 4, 10. Ele, Jesus, é o nosso sublime, supremo e perfeito sumo sacerdote. Hebreus 7, 26-27. Todavia, a santidade continua a ser exigida daqueles que oram e intercedem, que façam levantando mãos santas. 1 Timóteo 2,18. Vamos aos exercícios. 8.1.
O terceiro livro do Pentateuco foi entregue aos filhos de Levi no sentido de orientá-los quanto às suas obrigações. Letra D, todas estão corretas. Cultuais, santificadoras e intercessoras. 8.2, os filhos de Levi tinham como principal atribuição, aqui todas estão corretas, zelar pela santidade, zelar pela perfeição e pela beleza do culto que era oferecido a Deus. Vamos então agora falar dessa beleza do culto divino. Texto 2. Ao adorarmos a Deus, devemos evitar dois extremos. Primeiro, a informalidade profana e indecente. E segundo, o irritualismo que mata a genuína adoração bíblica. Por causa disso, o Senhor deixou a congregação israelita, nos livros de Êxodo e Levítico, mandamentos e instruções quanto à essência do culto. No culto divino, requer algumas coisas, requer amor, requer equilíbrio, requer racionalidade, pois o objetivo é adorar e comungar plenamente com Deus. Vejamos esse sistema cultual do Antigo Testamento. Definamos o culto divino como, primeiro, um serviço voluntário, um serviço sublime, um serviço amoroso, que requer que todas suas criaturas morais, e particularmente de Israel no Antigo Testamento, adorasse o Senhor em todos os lugares, em todos os tempos. Salmo 100, verso 1, nos chama a todos os moradores da terra a adorar ao Senhor. Apocalipse 14:7 nos fala também de uma adoração universal. Na dedicação do Santo Templo, envolvia algumas coisas. Primeiro, sacrifícios. O culto inaugural do Santo Templo teve início com a chegada da Arca. E em 1 Reis 8:63, lemos que foram sacrificadas 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Então, primeiro exigia o sacrifício. Segunda coisa que envolvia cânticos. Os cantores se punham para louvar e entoar cânticos de adoração a Deus. Segunda Crônicas 5:12-13, lemos acerca dos turnos que Davi criou para que os adoradores adorassem. Terceira coisa importante no culto, a exposição da palavra. Logo após, Salomão dirigiu-se ao povo, fazendo uma síntese da história sagrada até aquele instante. Ele mostra, claro, benévola e eficaz a intervenção de Deus em cada etapa. Quarta coisa, oração. O rei dirige-se agora a Deus, agradecendo e roga não só por Israel, mas pelos gentios, acerca de uma intervenção divina. 2 Crônicas 14:31. Leitura da palavra. Após o cativeiro babilônico, já no tempo de Esdras e Neemias, a palavra de Deus começou a ser lida. Neemias 8, verso 1-8. E a partir dessa época, os sacerdotes puseram-se também a explicar a lei ao povo de Deus. Antes disso, a leitura também era feita nos montes Gerizim e Ebal, de acordo com Deuteronômio 29:11. Vamos à bênção. O culto levítico era encerrado com uma bênção arônica. Números, capítulo 22, verso 6. Números também 6, verso 23 em diante. Assim eram abençoados os filhos de Israel, que eram propriedades particulares do Senhor. Um sacerdócio real, um reino de sacerdotes. Assinale com X a alternativa correta. O culto divino requer, letra A, amor e equilíbrio e racionalidade. Letra A. Informalidade e ritualismo são extremos a serem evitados. Informalidade e ritualismo, isso são termos a serem evitados. Então, 8.3, letra A. 8.4. Na dedicação do Santo Templo, o culto divino constou dos seguintes elementos litúrgicos. Aqui todas estão corretas. Sacrifícios, cânticos, exposição da palavra, oração, leitura da palavra e bênção. Vamos ao texto 3, os ministros levíticos. Em primeiro lugar, vejamos quem foi Levi.
Depois, constataremos quão zelosos foram os descendentes, como se deu a sua vocação e ofício. Primeiro, o nascimento de Levi. Ao dar à luz Levi, Lia, a mãe dele, declarou: agora essa vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Gênesis 24:34. Por isso, a esposa, que era desprezada de Jacó, foi impulsionada a dar o nome de Levi ao seu 3º filho. E, de fato, os levitas sempre estiveram ligados ao Senhor. Foi assim que o menino passou a ser contado entre os patriarcas das 12 tribos. O zelo dos levitas. Levi, pelo que vemos, e vemos no texto sagrado, eram zelosos pela relação a morais e bom costume. Vale no caso de Diná, a filha de Jacó, que foi violada. E como Levi e Simeão fizeram mais tarde, eles usaram sim a circuncisão como ato errado para punir os habitantes de Siquém, mas eles mostraram zelo. Outra coisa que vemos dos levitas, o zelo, por exemplo, de Moisés no combate à idolatria, que foi gerada pelo bezerro de ouro, Êxodo 32, e os homens eram firmes em 2 Crônica 26:17. Vamos ao terceiro ponto, a vocação sacerdotal dos levitas. Não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo Levi como berço de Moisés e Arão. Êxodo capítulo 6, versos 14 a 27. Eles pertenciam a um lar piedoso, saíram de pais piedosos. Arão e Joquebede eram pais que temiam ao Senhor. Visto então o caráter santo distintivo da tribo Levi, aprove a Deus separá-los para o sacerdócio. Também o sumo sacerdote de Israel, é o ponto 4, teria de ser descendente de Arão. Ele era ungido, vitalício e servo de Deus. E a partir dele, todos seriam descendentes de Arão. Êxodo 28:1. Então, Deus, Israel, declara que a unção desce sobre ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, e diz, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, fala da unção. Então, portanto, eles eram ungidos para o ofício. O Senhor determinou que o sumo sacerdote fosse ungido, Êxodo 28:41. Eles também eram vitalícios no cargo, ou seja, o sumo sacerdote, quando assumia, ele era sumo sacerdote até a sua morte. Moisés, por exemplo, despiu as roupas sacerdotais de Arão para vestirem Eleazar, seu filho. Números 20, verso 23 a 29. Eles também eram considerados servos de Deus. Apesar da importância do cargo, o sumo sacerdote era considerado, sim, infalível e até mesmo acima da lei de Deus. Atos 23, verso de número 1. Eles também tinham deveres e direito dos levitas. Aos descendentes de Levi, principalmente os da casa de Arão, caberiam direitos e deveres específicos e únicos. Por exemplo, eles viviam do altar, santificavam-se ao Senhor, eles eram considerados uma referência moral, ética e espiritual dos demais filhos de Israel. Entre essas funções, vejamos, viver do altar. Os sacerdotes eram consagrados e deveriam viver do altar, Levíticos 7:35. Segunda coisa, eles deveriam santificar-se ao Senhor, Levítico 20, verso 1 e 3. Na mitra estava escrito santidade ao Senhor, Êxodo 28:36. E eles tornavam-se assim uma referência espiritual e moral. Portanto, os sacerdotes aplicavam a lei de Deus e tinham a obrigação de ser uma referência moral e ética para os filhos de Israel. Malaquias 2, 1 a 10. Vamos aos exercícios. Marcam C para certo e E para errado. Tendo em vista o caráter santo e distintivo da tribo Levi, aprove a Deus separá-la para o sacerdócio. Certo. 8:6. O Senhor apresentou os levitas como resgate
de toda a nação de Israel, certo? Os filhos de Levi foram maus exemplos de santidade moral, ética e espiritual. Correto, os filhos de Levi foram esses mau exemplo. 8:8. Moisés destinou cidades de refúgio aos sacerdotes que acidentemente cometiam um homicídio. Errado, né? Não foi para os sacerdotes. Qualquer pessoa que cometia homicídio iam para cidades de refúgio. Assinale com X a alternativa correta. O sumo sacerdote de Israel teria de ser obrigatoriamente, letra A, descendente de Arão, ungido, vitalício e servo de Deus. 8:10, constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, o sumo sacerdote oferecia pelos pecados do povo. Aqui diz, dons e sacrifícios pelos pecados do povo. Letra C é a correta. 8:11, aos descendentes de Levi, principalmente aos da casa de Arão, caberiam direitos e deveres específicos e únicos. E aqui nós podemos incluir ser uma referência moral e ética, viver do altar e santificar-se, e ser uma referência moral, ética e espiritual. Então, a correta ficaria a letra D. As alternativas B e C estão corretas. E a A também não está incorreta, não. Mas a B e C estão mais corretas, principalmente porque a C envolve não só moral e ética, mas espiritual. Vamos ao sacrilégio de Nadab e Abiú. Não bastava pertencer a uma família tradicional de obreiros para se desfrutar dos favores divinos. Era necessário, antes de tudo, gozar também de íntima comunhão com Deus. Vemos na ascendência levítica que Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi e que até foram honrados com o sacerdócio divino. Os homens dessa tribo eram contados como as primícias do Senhor. Números 3:45, os levitas serão meus. Eles eram de descendência arônica. Também pertenciam a Nadab e Abiú, eram filhos de Arão. Pertenciam a essa família. Êxodo 6:23 e 28:1. Eles também eram participantes da glória de Deus, quando o Senhor outorgou a lei a Israel por intermédio de Moisés. Mas tiveram uma ação precipitada. Nadab e Abiú, vamos ver 3 marcas de sua precipitação. Primeiro, e eles foram impacientes e acenderam fogo estranho. Primeiro, ignoraram Deus. Ao adentrarem o lugar santo, Nadab e Abiú ignoraram a presença de Deus, pois o Senhor se encontrava no tabernáculo. Segundo, mostraram uma impaciência profana. De acordo com as instruções que o Senhor deu através de Moisés, havia transmitido, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer incenso sobre o altar divino, Êxodo 30, versos 7 e 9. No entanto, Nadab e Abiú, além de neófitos, revelaram-se profanos e blasfemos. Sem perceberem, caíram na condenação do diabo, conforme 1 Timóteo 3:6. E terceiro, apresentaram fogo estranho ao Senhor. Não bastava ter incenso prescrito por o Senhor. Era necessário também ter a brasa certa, que Deus devidamente honrado, Êxodo 30, verso 9. E um incenso exclusivo para o serviço divino, Êxodo 30, verso 37. Nadab e Abiú não estavam preocupados nem com incenso, nem com fogo. Por isso, o Senhor os fulminou diante do altar. A morte de Nadab e Abiú. A morte deles abalou profundamente a casa de Arão, o sumo sacerdote. Mas Deus proibiu eles, o sumo sacerdote, ter luto por eles, por causa do motivo da morte de Nadab e Abiú. Por acender fogo estranho ao Senhor, e foi o Senhor que os fulminou e queimou eles ali,
eles não podiam, Arão não podia lamentar, porque indicava a justiça de Deus. Também os cadáveres tiveram que ser tirados. Moisés ordenou aos 2 primos de Arão, Misael e Elsafã, para remover os cadáveres da casa de Deus. Levítico 10, 4. O caso de Nadab e Abiú nos lembra um pouco algo no Novo Testamento, Ananias e Safira, quando também vieram mentir na presença do apóstolo Pedro acerca da oferta e do terreno que eles haviam vendido. A proibição do luto. Apesar da tragédia que se abateu sobre a família, Arão foi proibido pelo Senhor de observar luto. Levítico 10, versos 6 e 7. Ele e seus filhos deveriam suportar com discrição aquela grande perda. Afinal, era seu dever zelar pela santidade e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Nadab e Abiú pertenciam à tribo Levi. Os homens dessa tribo eram contados entre as primícias do Senhor. O próprio Deus havia dito: aqui os levitas, uma vez ungidos, serão considerados santos, os levitas possuirão herdades, os levitas serão meus. Todas estão corretas. Vamos a 8.3. 3 atitudes marcaram a precipitada ação de Nadab e Abiú. Muito bem, a letra C está correta. Não se lavar nem levar incensável. A B está incorreta. A correta aqui é a letra C. Ignoraram a Deus, foram impacientes e apresentaram fogo estranho. 8.3, letra C. Agora, 8.14 e 8.15, marque-se para certo e para errado. Deus matou os filhos de Arão porque preferiam buscar a própria glória e não glorificar o nome do Senhor. Essa não foi bem a razão, eu colocaria errado na 8.14. 8.15, apesar da perda que sobreveio sobre sua família com a morte de Nadab e Abiú, Arão é proibido terminantemente pelo Senhor de observar qualquer expressão de luto, certo? A 8.14, Deus mata porque prefere a própria glória e não glorificar o nome do Senhor. E aí eles foram impacientes. 8.14 está errado. Vamos ao texto de número 5. 8.14 errado, 8.15 certo. Texto 5. As funções dos sacerdotes. Além de zelar pelo culto do Senhor, os sacerdotes ainda tinham a função de inspecionar a saúde, fiscalizar as moradas, garantir que ninguém tinha praga de lepra nas suas peles ou então em suas casas. Nesse sentido, os sacerdotes funcionavam como médicos sanitários e até mesmo juízes. Vamos ver algumas funções sacerdotais. Por exemplo, funções clínicas. Em Levítico 14:34, nos diz que o leproso tinha que ir perante o sacerdote. Era o sacerdote que declarava a lepra puro ou impuro. Funções sanitaristas. O sacerdote também era especializado em saúde pública, em função de basicamente preventiva, manter a cidade livre dos focos doenças e infecções. Vemos aqui a lepra na casa. A lepra numa casa tinha início com o aparecimento de manchas verdes e avermelhadas, que geralmente pareciam mais fundas que a superfície das paredes, Levítico 14:37, e podia se espalhar. Então a casa era interditada por 7 dias, Levítico 14:38, e o sacerdote tinha autoridade para ordenar a demolição do imóvel, caso se constatasse a lepra. Também a lepra nas vestes. As vestes também estavam sujeitas à lepra. Nesse caso específico, tratava-se de mofos e fungos igualmente nocivos à saúde. De imediato, a roupa deveria ser levada ao sacerdote, Levítico 13:51, e se a praga se mostrasse resistente, o vestuário deveria ser queimado, Levítico 13:52. Funções jurídicas.
O livro de Levítico apresenta várias disposições jurídicas a fim de proteger a família, a propriedade e principalmente a vida humana, com o objetivo de manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar. O Senhor, por intermédio de Moisés, proíbe os israelitas do sacrifício infantil, de relações incestuosas, Levítico 18, 6 a 9, do abuso doméstico, Levítico 18, 10, e a exposição das filhas à prostituição, Levítico 19, 29. Também proíbe o homossexualismo e a bestialidade, Levítico capítulo 18, verso 22 a 23. Também vemos a proteção da propriedade privada em Israel, que era sagrada, que era uma dádiva de Deus ao seu povo. Sendo, pois, a terra propriedade do Senhor, não podia ser explorada ou destrutiva a natureza. Tudo deveria ser protegido, Levítico 25, 3 e 4. Deus, assim, estabelece a proteção da vida, e isso estava em cargo ao sacerdote, a segurança na construção das casas, Deuteronômio 22, 8, na criação dos animais, Êxodo 21, 36, na preservação da mulher grávida e do filho que ela trazia ao ventre, Êxodo 21, 22. Enfim, a sociedade era considerada sagrada, um dom de Criador de todas as coisas. Por isso Deus determina: não matarás, Êxodo 20, verso 13. Vamos para os exercícios. Assinale ou marque com C o certo e E para errado. 8:16. Além de zelar pelo culto, os sacerdotes deveriam inspecionar a saúde, fiscalizar as moradias, regular social e juridicamente Israel. Certo. 8:17. Portanto, a função menos importante dos sacerdotes era conduzir o povo de Deus. Errado. Eles conduziam também o povo de Deus. 8:18. A terra de Canaã tornou-se contagiosa em razão dos povos que habitavam na terra. Certo. Deus instruiu os sacerdotes a atuarem como sanitaristas. Deveriam inspecionar somente as roupas, pois todas as casas de Israel haviam sido purificadas. Errada. Eles inspecionavam roupas, casas, a pele, tudo era inspecionado. Assinale com X a alternativa correta. Deus instituiu os sacerdotes como juiz para, letra C, proteger a propriedade privada. Letra D também está correta, a D está mais completa. Proteger a família, a propriedade privada e a vida. A 8:20, letra D. 8:21. Para manter a pureza, a legitimidade da família, o Senhor proíbe os israelitas, todas estão corretas: sacrifício infantil, abuso doméstico, homossexualidade, bestialidade, todas estão corretas. 8:22. Quanto à proteção à vida, também era função do sacerdote, a segurança. Aqui todas estão corretas: na construção das casas, na criação dos animais, na preservação da grávida e do filho no seu ventre. Letra D, todas estão corretas. Texto 6, santidade ao Senhor. O livro de Levítico foi entregue a Israel para que esse, separando entre outros povos, viesse adorar, servir e santificar-se a Deus. A santidade também é requerida nos dias de hoje. Deus também quer que seu povo seja um povo santo. 1 Pedro 1, 15 a 16. Nós aprendemos com os israelitas que adorar e servir a Deus devemos o fazer na beleza de sua santidade. Salmo 96, verso 9. Quando Abraão estava em Ur dos Caldeus, ele não passava de um gentil, mas a intimidade pelo Deus de Arão fez com que ele obedecesse, creu em Deus e foi justificado pela fé. Aqui vemos também o número 1, o estado da santidade. No exato instante que Abraão obedeceu ao chamado de Deus, ele foi sublimemente guiado ao posto da herança particular e muito santa do Senhor. O processo de santificação. 2. O processo de santificação de Israel teve início com Abraão e foi interrompido e recomeçado diversas vezes,
haja visto o período conturbado do tempo dos juízes. Na lei de Moisés, aprendemos que o processo de santificação tem início em nossa vida, com o nosso amor de consagrarmos a Deus. A santidade como marca. O livro de Levítico tinha como principal intuito fazer Israel uma nação distinta por sua excelência, pureza e santidade. Levítico 19:2 e Êxodo 19:6. Então Israel gozava de ser diferente das demais nações. Se o povo hebreu deveria sobressair pela santidade, o que não devemos esperar hoje da Igreja de Cristo? Vamos aos exercícios. 8:23. Israel, através das leis e ordenanças levíticas, deveria apresentar a Deus e ao mundo como... Aqui as alternativas, a C é a certa: santa, zelosa e servidora por excelência. Letra C na 8:23. Vamos ao texto de número 7. Ofertas pacíficas para um Deus de paz. Adoramos a Deus com ofertas pacíficas. Nos apresentamos diante dele com o propósito de lhe render graça por todas as suas bênçãos. Como tal atitude, nós honramos ao Senhor com um culto racional, agradável e vivo. A oferta pacífica, a voluntariedade da oferta pacífica é evidente no livro de Levítico, capítulo 7, verso 12. A oferenda deveria ser caracterizada por ações de graça. Nenhuma petição era admitida, somente ações de graça. Vemos ofertas pacíficas também nos Salmos. Salmo 106, 1, agradece a Deus por sua benignidade. Salmo 118, 136, faz a mesma coisa. O apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer contínuas graças a Deus, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Segundo, tipos de oferta. As ações ou as ofertas pacíficas compreendiam 3 modalidades ou fases. Primeiro, ação de graça. Segundo, poderia ser um voto. E, finalmente, oferenda diante do altar. Vamos falar cada uma delas. Ações de graça, a fim de agradecer ao Senhor por um favor recebido, o crente hebreu oferecia bolos, coscorões, asam com azeite. O voto. Nos momentos da angústia, os filhos de Israel faziam voto ao Senhor, prometendo-lhe ofertas pacíficas. Gênesis 28, 20. 1 Samuel 1, 11. E a oferta movida. Na última etapa, o adorador entregava a oferta pacífica ao sacerdote, que, segundo o livro Levítico, aspergia o sangue do sacrifício, em seguida queimava a gordura, Levítico 7:30, e o peito era entregue aos seus filhos. No último ato de sacrifício, o sacerdote movia perante o altar, que era a parte mais excelente da oferenda, o peito e a coxa. Finalmente, o objetivo dessas ofertas pacíficas, como já dissemos, eram 2. Primeiro, aprofundar a comunhão com Deus. E segundo, agradecer a Deus por tudo que ele fazia. Nós também devemos aprofundar nossa comunhão com Deus. Devemos apresentar ofertas pacíficas de gratidão, de louvor e de amor provado a Deus. Que nós possamos apresentar-nos continuamente diante do Senhor com ofertas voluntárias, sacrifício pacífico ao Deus único, verdadeiro e vivo. Romanos 12, 1 nos fala disso. Marque com C para certo e E para errado. Das 5 ofertas prescritas no livro Levítico, a mais excelente e voluntariedade era a pacífica, certa. A oferta pacífica pode ser caracterizada como tal e deveria ser acompanhada de petições e de ações de graça. Errado. Era somente ações de graça, não envolvia petições. Vamos ao texto 8. A lâmpada arderá continuamente. O castiçal era uma mobília de grande e real destaque no tabernáculo. A sua forma de que ele era fabricado era todo de ouro, e a luz continuava sendo emitida, Levítico 24, 1 a 4. Se levarmos em conta a sua simbologia,
concluiremos que ele representa o testemunho e o serviço do ministério levítico, o testemunho de Israel às nações. O seu brilho singular indicava, antes de tudo, uma congregação de um povo eleito. A igreja do Senhor Jesus também deve ser a luz do mundo e somos chamados a brilhar nesse mundo de trevas. Didaticamente, podemos ver o que o fabrico ou a forma como o candelabro foi feito, se conscientizam acerca da missão profética e real. Era plano de Deus que os israelitas viessem a ser abençoados com a vinda do Messias, Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Quanto à forma como foi fabricado, lemos em Êxodo 25:31, que foi de ouro puro e batido. A mobília foi trabalhada, desde seu pedestal aos seus cálices, maçanetas e flores. Toda a peça era simétrica e harmônica. A luz do castiçal, o azeite para as lâmpadas, fora trazido pela congregação de Israel e deveria brilhar. Sem um azeite com tal qualidade, o castiçal deixaria o tabernáculo do Senhor na penumbra, até mesmo em trevas. Portanto, a simbologia que vemos é que o Senhor Jesus exige que a nossa luz seja sublime. O lugar no tabernáculo. Para quem estava no lugar santo, o castiçal de ouro ficava do lado esquerdo, ou seja, na parte sul do tabernáculo. Nessa posição, ele era plenamente aceso e proporcionava uma visão única e sublime da glória de Deus. A fim de um brilho perdurasse, era imperioso que Arão e seus filhos cuidassem diariamente do castiçal. A luz do dia limpavam-no, provendo de azeite, e quando a noite chegava, lá estava pronto para reluzir. Se nós dermos uma olhada nisso, representa muitas vezes a nossa oração e jejum. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça, como as estrelas sempre eternamente. Daniel 12, verso 3. Jesus anda por entre os castiçais no livro do Apocalipse, e o Senhor também remove castiçais. Apocalipse 2, verso 5. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, capítulo 2, verso 12 até o 16. Vamos lá. Assinale com X a alternativa correta. O Senhor ordenou didaticamente o fabrico do candelabro, a fim de que os filhos de Israel se conscientizassem. Aqui, a letra A e B estão corretas. Sua missão profética, sua missão sacerdotal e real no mundo. Vamos ao texto 9, os pães da proposição. Os pães da proposição ficavam num lugar mais nobre, reservado no tabernáculo, em frente ao castiçal de ouro. Eram iluminados durante a noite toda. E a simbologia também aqui é claramente cristológica. A luz do Evangelho mostra ao pecador faminto que somente Cristo, o pão da vida, pode nos saciar plenamente. A mesa dos pães. A mesa recebia os pães, era feita de madeira, de acácia, tinha as medidas, 2 côvados de comprimento, corresponde a 90 centímetros, um côvado de largura, 45, e a sua altura, um côvado e meio, 70 centímetros. Êxodo 25, verso 23 a 30. A mesa também era revestida toda de ouro fino, adornado na altura dos 4 dedos, bastando para colocar os pães. Suas argolas serviam para transportá-la. Vamos falar dos pães. Os pães eram preparados todos os sábados pelos coatitas. 1 Crônicas 9:32. A composição usava a flor da farinha do trigo. Levítico 24:5, que era mais fina e nobre desse produto. 12 pães eram colocados para simbolizar as 12 tribos de Israel. A simbologia dos pães simboliza a presença
sempre providencial Deus no seu povo. Jeremias 32, 38. E também simboliza a própria palavra Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra Deus. A palavra Deus, portanto, é nosso sustento, que alimenta a nossa alma, como os pães alimentavam. Entre as fileiras de pães, o incenso, que significa, antes de tudo, Deus alimenta o seu povo, coletivamente, e depois o povo deve buscar a oração. O incenso representa a oração. Jesus, o pão da nossa comunhão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, nosso Salvador. Superior a Arão é o pão divino do próprio sábado do Senhor. Ali Jesus também é o próprio tabernáculo. No Evangelho de Mateus, ele manda ir e ensinar todas as coisas, todas as nações, ou seja, proclamar o Evangelho é alimentar os famintos com a palavra de Deus. Vamos, marque-se para certo e para errado. Os pães da proposição ficavam num dos lugares mais nobres e reservados do tabernáculo, certo? Lugar santo. 8:28, a simbologia dos pães é claramente cristológica, certo também. Os pães da proposição eram preparados todos os domingos pelos coatitas, errado. Era preparado todos os sábados, 8:29, domingo aí está errado. Vamos ao texto 10. A oração dos santos no altar de ouro. No Antigo Testamento, o incenso era oferecido de uma forma preciosa. Ele era oferecido diante do altar de ouro e tinha o propósito de adorar a Deus. O sacrifício mais sublime que oferecemos ao Senhor são as nossas orações e súplicas e ações de graça. Ele era feito no lugar santo. O lugar santo tinha 3 mobílias: o candelabro à esquerda, a mesa dos pães da propiciação à direita e bem em frente, antes da cortina do Santo dos Santos, o altar de incenso de ouro. O altar de incenso era feito de madeira de acaia e o altar de incenso era revestido de ouro. Os seus ornatos compunham-se de 4 chifres, bordas e argolas e 2 varais. Quanto à composição do incenso, o incenso era destinado ao altar de ouro e ele era feito de estoraque, ônica e galbano. Êxodo 30, versos 34 a 36. Era uma receita de perfume e essa receita não podia ser reproduzida. A cerimônia, o incenso só podia ser queimado com as brasas do altar de bronze. E já então tirava-se ali do altar e queimava-se o incenso. Cobria através do incenso o propiciatório, mostrando à casa de Israel o favor divino. Levítico 16, 13. Quanto à receita para uma oração perfeita, que é o nosso censo, o Sermão da Montanha Jesus mostra aos seus discípulos a oração perfeita, de Mateus 6, 9 a 13, aonde nos encoraja a não falar ou repetir hipocritamente. Nós devemos entrar no nosso quarto, que é o lugar santíssimo, e falar com o nosso Pai Celeste. Dessa forma, teremos ousadia e confiança para chegar junto ao trono da graça, a fim de sermos ajudados. No período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, haverá também um grande número de mártires. Todos esses bravos e corajosos santos, apesar da perseguição do anticristo, atuarão como fiéis testemunhas. E eles então aparecem debaixo do altar de Deus na abertura do 5º selo. A oração é importante. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Vamos assinar com X a alternativa correta. Para se oferecer o incenso, Senhor, 3 coisas eram necessárias. Aqui era a oferta, o ofertante, a adoração, né? Aqui diz o lugar, o altar, o lugar, o ofertante e a adoração. Letra D é a correta.
lugar, o ofertante e a adoração. Vamos ao texto 11, entre a Páscoa e o Pentecostes. As festividades do Antigo Testamento, as mais emblemáticas para o crente em Jesus são duas. A Páscoa, que lembra o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e o Pentecoste, que nos lembra a vinda do Espírito Santo. Sem a Páscoa não pode haver Pentecoste. Isso quer dizer que eram duas experiências, uma salvação e o outro batismo com o Espírito Santo. A Páscoa, tanto para cristão quanto para judeus, a Páscoa é considerada a grande festa da Bíblia. A definição da palavra origina do vocábulo hebraico, pechá, que significa passar adiante, e lembra a libertação do povo. Quanto à cerimônia pascual, ela foi instituída no capítulo 12 de Êxodo, e eles deveriam repetir ela, e também deveriam comer pães asmos. A simbologia, a Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel, quanto para os gentios a salvação que temos em Cristo. Então ela é simbologia redentora da obra da salvação de Cristo. O Pentecoste, ou a festa das primícias. Sem a Páscoa não pode haver Pentecoste. Isso significa que a experiência pentecostal era posterior à Páscoa. A festa do Pentecostes era celebrada 50 dias após a Páscoa e era uma celebração pública. O cerimonial havia santa convocação e a cerimônia tinha-se início. Quanto à simbologia, para nós pentecostais, as primícias representam as almas que estão sendo evangelizadas. O dia do Pentecoste, assim como o Cordeiro Pascual foi sacrificado no Pentecoste, vemos a vinda do Espírito. Cristo é o Cordeiro Pascual. Jesus foi crucificado durante a Páscoa. Agora, o Pentecoste veio 50 dias após, e temos o Pentecoste do Espírito em Atos, capítulo 2, 1 a 4. E fala das primícias da igreja. O apóstolo Paulo fala dessas primícias que ressuscitaram com Cristo. Pedro, com os demais apóstolos, proclama o Evangelho de Cristo. Como resultado dessa mensagem, 3.000 almas se converteram. Sem a Páscoa, o Pentecostes seria impossível. Não podemos esquecer nossas raízes pentecostais, que devemos proclamar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e com fogo, e que um dia há de voltar. Vamos ao 2:31, a festa do Pentecostes, celebrada 50 dias após a Páscoa, recebe as seguintes definições: festa das semanas, festa da colheita e das primícias, todas estão corretas. Marque-se para certo e para errado. A palavra Páscoa origina-se do vocábulo grego pechá, que etimologicamente e tipologicamente pode ser definida como a passagem da escravidão à liberdade. Tanto cristão quanto judeus, a Páscoa é a primeira, aqui está certo, a primeira é o 2:32 certo, 2:32. Tanto para cristão quanto judeu, a Páscoa é considerada a primeira grande festa da Bíblia Sagrada. Certo também. 2:34, a Páscoa é a mais importante festividade da Bíblia, porque marca a primeira aliança formal entre Deus e o seu povo. Certo. Todas estão certas. Vamos ao texto 2, a expiação. Na história da nossa redenção, o Senhor Jesus, o eterno Filho de Deus, apresentou-se como oferta e ofertante inigualável, único e insubstituível. Sua morte na cruz atendeu plenamente às reivindicações da justiça divina quanto ao pecado de Adão, que foi transmitido. Portanto, agora nós temos um novo mediador entre Deus e os homens, Jesus, aquele que expia os nossos pecados e tira a nossa iniquidade. De sorte, diz Hebreus 7:11, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Levítico, capítulo 16, nos fala do dia da expiação. Esse dia era importante
Esse dia, todos os pecados eram cancelados, havia um cancelamento de todos os pecados. Da mesma forma, há um cancelamento pleno do pecado com base na justiça de Cristo. A expiação tem um efeito maior até do que a própria propiciação. Ela implica no abrandamento da ira divina. A morte de Cristo é a base da expiação. Quanto ao dia da expiação, podemos sintetizar o seguinte: dia em que o sumo sacerdote hebreu fazia expiação, em primeiro lugar por si próprio e em seguida por todo Israel. A solenidade lembrava ao povo o alcance e a eficácia da graça de Jeová em propiciar canais tão significativos para manter a sua comunhão com a nação israelita. A palavra expiação, do hebraico kippurim, implica em se cobrir o pecado mediante um resgate, que haja uma separação adequada. Hoje também, mediante o sacrifício do Senhor Jesus, temos acesso direto ao trono da graça. Marque com C para certo e para errado. Jesus foi crucificado durante a Páscoa. Cristo é o Cordeiro Pascual, certo? 2:36, passado 40 dias depois da morte de Cristo, ocorrida a Páscoa, os discípulos receberam o derramamento do Espírito Santo em pleno dia de Pentecostes. Está errado porque não é 40 dias, é 50. Então, 2:36 está errado. 2:37, Pedro, no Pentecostes, proclama o Evangelho de Cristo. 3.000 almas são apresentadas a Deus, que são as primícias da Igreja Apostólica, certo? Vamos ao último texto, Jesus, o nosso perfeito holocausto. Apesar da glória e da simbologia do holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Os sacrifícios eram transitórios. O holocausto não foi estabelecido por Moisés, nem surgiu durante a peregrinação de Israel no Sinai. Ele era praticado desde a queda de Adão. Foi também observado até a destruição do segundo templo. A definição de holocausto. O termo holocausto provém do hebraico de olá, que significa acender ou ir para cima. É uma referência tanto da fumaça queimada como da essência dessa forma que se eleva às narinas do Senhor como cheiro agradável. O holocausto era o mais importante sacrifício do culto divino do Antigo Testamento, Levítico 1, verso 1 a 3. Era considerado a oferta, a queima total da vítima. Era a oferta também que abria as solenidades diárias, sabáticas, mensais e anuais do calendário levítico. O objetivo do holocausto. 2 eram os principais objetivos: aprofundar a comunhão com Deus de Israel, e também era feito o holocausto, não era só oferecido pela culpa do pecado, era também como ações e graças a Deus. O sacrifício representava ainda uma oração dramática que o orador, através do sacerdote, endereçava ao Senhor. Salmo 116, verso 17. A tipologia, os profetas sabiam que eram transitórios, por isso que Jeremias 31:31 menciona um novo concerto. Jesus é o nosso perfeito e eficaz holocausto. A encarnação de Cristo foi o cumprimento cabal da profecia de Davi. Sacrifício e oferta não quisesse, os meus ouvidos abrisse, holocausto, expiação pelo pecado, não reclamasse. O Messias reconhece que, através do salmista, os holocaustos são ineficazes em si para redimir o pecador. O sofrimento de Cristo. Assim, a vítima do holocausto, antes de ser queimada, era repartida em pedaços, e o Senhor Jesus foi submetido a todos os sofrimentos e angústia. O autor da epístola afirma que Jesus, durante seu ministério, apresentou ao Pai constante clamores e lágrimas. Jesus foi duramente provado, mas venceu, um testemunho fiel e poderoso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte e a ressurreição de Cristo é o auge do sofrimento, sua morte,
e a sua ressurreição, o alvo do triunfo de Jesus. Isso faz-nos refletir que o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, ele morreu eficazmente por mim e por você. Por essa razão, temos de viver uma vida de santidade e pureza. E não podemos ignorar esse sacrifício. Marque C para certo e E para errado. Os dois objetivos do holocausto eram tornar o homem propício a Deus e aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. Certo, o holocausto era oferecido apenas pela culpa do pecado. Errado, era também oferecido como ação de graças. Os profetas sabiam que o sacrifício do Antigo Testamento era transitório e que uma aliança superior e definitiva já havia sido providenciada por Deus. Certo? Assim como a vítima do holocausto era antes de ser queimada, repartida em pedaços, o Senhor Jesus foi submetido a todos os sofrimentos, angústias e dores. Certo? A fim de que o Filho de Deus se tornasse o nosso holocausto perfeito e eternamente eficaz, 3 coisas foram necessárias: a encarnação, o sofrimento e, finalmente, a morte e ressurreição. Certo também, revisão da lição. Marque C para certo e para errado. Os sacerdotes deveriam, antes de tudo, cuidar da santificação do povo. Certo? O ofício mais alto do sacerdote era fazer intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Santo, vivo, único e verdadeiro. Certo? O ofício dos filhos de Levi deveriam refletir a glória de Deus. Tudo neles tinha que estar de conformidade absoluta com as prescrições do Senhor, ordenança, pureza moral, espiritual e física, certo? Cânticos, exposição da palavra, oração e bênção foram os únicos elementos litúrgicos na dedicação do Santo Templo. Errado. Houve também holocaustos. 8:46 está errado, está incompleto. 8:47. O culto inaugural do Santo Templo teve início com a chegada da Arca Sagrada, certo? A arte musical de Israel, na ocasião da inauguração, era mais desenvolvida em toda a região oriental, certo? Após a saída de Israel do Egito, os levitas juntaram-se a Moisés no combate à idolatria gerada pelo bezerro de ouro, certo? O sumo sacerdote era o principal representante do culto divino no Novo Testamento, certo? O Senhor exigia que o sumo sacerdote proviesse da tribo levita, casa de Arão, certo? 8:52, sacerdotes consagrados ao Senhor não tinham direito a qualquer herança territorial. Errado. 8:53, o sumo sacerdote tinha de ostentar uma coroa de ouro, na qual estava escrita santidade ao Senhor. Certo? 8:54, Nadab e Abiú ainda não eram nascidos quando o Senhor outorgou a lei a Israel. Errado. Já eram nascidos sim. 8:55, no Antigo Testamento, o exercício do sumo sacerdote era o ofício mais honroso de Israel. Portanto, somente os sacerdotes ungidos e os reis de Israel recebiam autorização para exercê-lo. Certo, 8:55. 8:56. Arão é proibido pelo Senhor de observar qualquer luto, a que coube somente retirar e enterrar os corpos de seus filhos. Certo? Aqui está errado. Arão não retirou o corpo de seus filhos. Aqui está errado, porque diz a ele coube somente. Errado. 8:56. 8:57. Além de zelar pelo culto, os sacerdotes deveriam inspecionar a saúde, fiscalizar as moradias, regular social e juridicamente Israel. Certo? 8:58. Portanto, a função menos importante dos sacerdotes era conduzir o povo a Deus. Errado. 8:59. Deus advertiu os israelitas se proteger da lepra, por isso a praga tornou-se um dos mais emblemáticos do pecado. Certo? Como adoradores do Deus único e verdadeiro, os filhos de Israel eram obrigados a honrar seus pais e preservar-lhes a honra e a autoridade. Certo? 8:61. Ao atender o chamado de Deus, Abraão foi elevado ao povo de herança particular e muito santa do Senhor. Certo? 8:62. O Senhor entrega a lei aos profetas escritos
para que o povo hebreu viesse a atingir o ideal de uma nação santa, profética e sacerdotal. Certo. 8:63, o livro de Levítico tinha como principal intuito fazer de Israel uma nação distinta por sua excelência, pureza e santidade. Certo. 8:64, as ofertas pacíficas compreendiam 3 modalidades ou fases: ações de graça, voto e oferenda movida diante do altar. Certo. Continuando, 8:65, todos os produtos trazidos a Deus vinham acompanhados de sacrifícios de louvores. Certo. A fim de que a luz perdurasse, era imperioso que Arão e seus filhos cuidassem diariamente do castiçal. Certo. 8:67, era plano de Deus que por intermédio dos israelitas alguns povos viessem a ser abençoados com a vinda do Messias, Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, o Altíssimo, Filho do Altíssimo, certo? 8:68, na mesa do tabernáculo havia 12 pães, um pão para cada tribo de Israel, distribuído em 2 fileiras, entre as fileiras o incenso, certo? Os pães da proposição representam ainda a palavra de Deus, que através do Santo Evangelho alimenta o mundo faminto, certo? 8:70, no Antigo Testamento o incenso era a oferenda mais preciosa, excelente, que se podia oferecer ao Senhor. Hoje, o sacrifício mais sublime que oferecemos ao Senhor são as orações, súplicas e ações de graça, certo? 8:71, antes de chegar ao altar de ouro, o sacerdote tinha de passar necessariamente pelo altar de bronze. Isso significa que sem o sangue de Cristo jamais teremos acesso ao trono da graça. Certo. 8:72, a Páscoa simbolizava tanto a redenção de Israel quanto a dos gentios, pois através de Jesus Cristo os povos fizeram-se um. Certo. O Senhor Jesus foi identificado desde o início de seu ministério como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício do sacrifício. Certo, 8:73. Vamos a 8:74, a simbologia redentora da Páscoa ganha vida e expressão na celebração da Santa Ceia. Certo. Para nós, pentecostais, as primícias representam as almas que conduzimos ao Senhor Jesus. Certo. Sem a Páscoa não pode haver Pentecostes. Certo? De novo, 8:76. 8:77. Sem a experiência pascual, as primícias não têm qualquer significado diante de Deus. O Santo Cordeiro é imprescindível à nossa redenção. Certo? 8:78. A Páscoa de Cristo tornou real o Pentecoste do Espírito. Certo? 8:79. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse sido imolado como nosso Cordeiro Pascual, aquele dia de Pentecoste em Jerusalém não teria qualquer sentido para nós gentios. Certo? O termo holocausto provém do vocábulo hebraico olá, que significa ascender ou ir para cima. Certo? E 8:81, com a sua ressurreição, Jesus planifica o sacrifício perfeito como ofertante e oferta. Certo. Foram bastantes aqui, 8, note que foram mais de 40 aqui quase perguntas. Vamos então agora à parte do teste da lição, essa lição lição 7 e 8, o teste aqui é o teste de número 4, teste 4 do Pentateuco. O aluno do curso da idade deve ir no seu WhatsApp do aluno e ali você vai encontrar, no WhatsApp do aluno, você vai encontrar o link da prova para que você possa realizar a prova do Pentateuco. Vamos agora a uma pequena revisão dessa prova, amém? Para que você, aluno, tenha uma revisão desse teste. Nós vamos
rever algumas perguntas e se você prestar bem atenção na revisão, você vai fazer o teste sem nenhuma dificuldade. Amém? Vamos então à revisão do teste do gabarito, vamos ao Pentateuco, né? Olhar a prova do Pentateuco. Amém? Deixa eu só clicar aqui para colocar para você, aluno, o link da prova. Muito bem, teste de número 4. Se você é aluno, você pode clicar lá ou você pode prestar atenção primeiro na revisão e depois ir lá e responder. Vamos lá. Primeiro, no original hebraico, o livro de Levítico é conhecido por suas palavras vayakra, que traduzido é... Aqui, a resposta correta é a letra D. Chamou, separou e santificou. Não é? Mas se você quiser ser mais específico, você pode responder a C, santificou. Mas aqui todas estão corretas. Mas santificou é a mais correta. Vai lá. 2. Qual é o idioma materno de Abraão de acordo com o texto? Bom, o idioma materno de Abraão seria o acádio, né? O acádio seria o seu idioma materno de Abraão, o acádio, ou o aramaico, como alguns dizem. Então, se bem que alguns falam do cananeu, né? Letra C seria o cananeu. Vamos lá. Qual é a principal qualidade literária de Moisés? Moisés era um homem sábio em palavras e obras, seria a letra A. Então, a primeira pode ser letra C, a segunda C, a terceira A. Vamos à quarta. De acordo com a cronologia bíblica, geralmente aceita que o livro de Levítico foi escrito por Moisés e o ano correto, aqui é a letra D, 1445 anos antes de Cristo. Quinto, qual é o objetivo da doxologia no livro de Levítico? Ensinar a tributar o serviço de adoração a Deus corretamente, letra A. Sexto, qual o objetivo da geologia no livro de Levítico? Ensinar como alcançar a santidade, letra E. Sétimo, como deve ser a adoração de acordo com o livro de Levítico? Deve ser perfeita, com o coração, a alma do adorador, além de processar-se de maneira santa e correta. Sétima é a B. Oitava, além de zelar pelo culto, os sacerdotes deveriam inspecionar a saúde, fiscalizar as moradias, regular social e juridicamente Israel. Correto. Nona, Deus advertiu os israelitas a se proteger da lepra, por isso a praga tornou-se um dos símbolos mais emblemáticos do pecado. Correto. Décimo, o culto inaugural do Santo Templo teve início com a chegada da Arca Sagrada. Correto. 11º, então aqui seria 8, 9, 10, tudo letra A, 11 também. 11, vamos lá. Todos os produtos trazidos a Deus vêm acompanhados de sacrifícios e louvores. Correto. 12º, como adoradores do Deus único e verdadeiro, os filhos de Israel eram obrigados a honrar seus pais e preservar-lhes a honra e a autoridade. Correto. Com a sua ressurreição, Jesus planifica o sacrifício perfeito como ofertante e oferta. Correto. 14º. Então, da 8 até a 13ª está tudo certo, tudo letra A. A 14ª, cânticos, exposição da palavra, oração, foram os únicos elementos litúrgicos na dedicação. Aqui está errado, também teve holocaustos. 15º, o termo holocausto provém do vocábulo hebraico olá, que significa ascender ou ir para cima. Correto. E, finalmente, 16º, o sacerdote tinha de ostentar uma coroa de ouro, do qual estava escrito santidade ao Senhor. Aqui está errado, não era uma coroa de ouro, era uma mitra. Errado, a 16ª, errado. Muito bem, com isso nós terminamos o teste 4. Se você não é aluno da ITAD e gostaria de se matricular, entre em contato conosco. Não importa onde você está, você pode estudar, assistir os vídeos pelo canal do YouTube,
fazer a prova, nós temos que matricular você, colocar você no link e você pode fazer a prova e ser um aluno da ETAD. Oremos agradecidos a Deus. Pai querido, graças te damos por mais essa aula nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Levítico, que nos ensina a adoração, o serviço ao Senhor e a santidade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.